Notícias, seu canal de informações. Muito bem, bom dia para você. Agora 8h20, 8h21. Boa segunda-feira para você que está acompanhando a Cultura Sul FM. E na entrevista hoje da segunda-feira, entrevista do dia, nós recebemos a cirurgia dentista de São Mateus do Sul, né? A Carla Spadiari Baione. Será que falei certo? Não sei se falei certo sobre o nome italiano. Enfim, vamos falar um pouco aqui com ela sobre a participação dela no Congresso Global, né? Que participou holograficamente do Congresso Global e do Brasil, né? Para você que está ouvindo, ela foi a única mulher a participar desse Congresso Global de Saúde Bucal e suas tecnologias. Foram 6 mulheres, né? No mundo todo foram 6 mulheres, no Brasil ela foi a única mulher. Vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela é mestre em estomologia, ela também é especialista em ortodontia, né? Especialista também em ortodontia do trabalho. Enfim, é um currículo muito grande, pós-graduada em mini implantes ortodônticos, e ela vai falar um pouquinho dela, sobre a carreira dela de cirurgia dentista, um pouco sobre a sua vida e a participação nesse congresso. Bom dia, Carla, seja bem-vinda aqui no nosso Cultura Sul Notícias. Bom dia, Cleverson, bom dia para todos os ouvintes, né? E eu quero dizer que é um prazer estar aqui, estar conversando com vocês e contar um pouquinho da importância que é o Brasil participar desse tipo de evento, porque são eventos de comunicação com o mundo inteiro, e a partir desses eventos, né, é que saem relatórios, e desses relatórios que nós passamos as orientações não só para o Brasil, como para todos os dentistas, cirurgiões dentistas de todo o mundo. Sim, esse evento aconteceu no dia 26 de novembro. Fala um pouquinho pra gente então, como que surgiu o convite, como que aconteceu a sua participação nesse evento, Carla? Então, eu fiz um mestrado que a gente chama sanduíche. A gente tem a oportunidade nesse mestrado de fazer 2 anos no Brasil, 1 ano no exterior, né? Nesse exterior, eu fiz no Canadá, e no Canadá, na Universidade de Winnipeg, o meu grupo era todo japonês, né? E eles já eram todos envolvidos já com a parte tecnológica muito mais avançada do que a gente estava aqui. Uhum. Eu era a única mulher já no grupo. Eram 9 pessoas, 9 homens do Japão e eu de mulher, né? E a gente costuma falar que a primeira dificuldade já é ser brasileiro no exterior. A segunda dificuldade é ser mulher brasileira no exterior. Então, quando a gente é brasileira, eu falo que nós temos que provar umas 5 vezes mais o quanto a gente é bom. Quando a gente é mulher, é 10 vezes mais. A gente é desafiado. E ainda mais também pela cultura do Japão. Sim. Né? Mas no fim, isso assim foi superado. Ok? É para provar, a gente prova. Sim. Né? E a gente procura também, quando a gente chega no país dos outros, assimilar a cultura do grupo onde a gente está. Então, eu diria que pela disciplina, pela retidão, eu acabei assimilando um pouquinho dessa parte aí da cultura, pouquinho, tá? Da cultura japonesa, porque eles são bastante severos, né? E ainda apresenta uma parte de subalternidade, né? A mulher, eu sempre falo, a mulher ainda anda meio passo atrás. Né? Entendi. Mas enfim, eu tive a oportunidade ao longo da minha carreira de conhecer e trabalhar com diversos grupos, de fazer pós-graduações, de fazer outras pós, tanto nos Estados Unidos, e eu tenho, diria, uma boa diversidade de conhecimento, né? Eu sou italiana também, então eu tenho escritório também em outros lugares. Eu trabalho com turismo odontológico. Sim. Né? Não sei se você já ouviu falar. Não ouvi falar, como que é? Turismo odontológico, eu tenho parceiros em outros países, eles fazem a captação, eles usam parte disso que a gente vai conversar, sobre metaverso também. Eles escaneiam, nós planejamos, deixamos praticamente tudo pronto. Eles vêm ao Brasil e fazem um intensivo e voltam para o seu país. Olha, bacana. A gente chama isso de turismo odontológico,
né? Então eu tenho uma boa relação em vários lugares, eu diria em vários continentes, né? E isso traz também com que a visão ela se volte quando você tem uma pessoa do país, mulher, e que tem uma boa relação, que eu diria de um bom networking, isso faz com que os olhos se voltem para o país e especificamente para a região aqui, porque em torno de todo mundo você sabe que o nome da cidade, eu sou questionado por que eu moro aqui sempre. Por que você fica aí? Não, porque eu gosto, porque eu escolho estar aqui, né? Então, eu acho esse um lugar, acho São Mateus especial, com uma população especial, então eu escolho estar aqui, né? Mas eu sou bastante questionada em relação isso é muito importante porque acaba, né, destacando a cidade para outras pessoas que querem vir para cá para conhecer e se interessar principalmente por essas questões, né? Sim, e pela possibilidade de trazer muitas vezes empresas de tecnologia para cá. Você atrai os olhos de falar assim, não, tem um potencial. Sim. Pode vir, pode trazer, pode estar aqui, né? Mas o convite ele surgiu assim. E aí a gente estava conversando um pouquinho antes, né? E aí ia ter o congresso e o pessoal, né, chega a comunicação pra gente, olha, vai ter o congresso, vamos, o nosso grupo pode se encontrar, tal. E aí, mas era muito caro. Aí, porque não era só caro, não só o valor do congresso, é que você tem que pegar, você tem que ir pra lá, né? Nesse período que você larga tudo aqui. Aí você fica, você se hospeda, você come, né? Porque as pessoas imaginam que quando a gente vai num congresso, que a gente vai passear. E na verdade não. Na verdade é um investimento que eu achava sim que valia a pena. E aí não fui só eu que achei isso muito difícil, no mundo inteiro, as pessoas largarem tudo. E ele acabou virando um congresso híbrido, onde poderia ter a presença digital, porque afinal era um congresso global de tecnologia dentro da saúde bucal. E a gente falou, tem que ser possível ser feito de longe. E aí eu sempre explicava, né, para os outros colegas o que era o metaverso e tal, e as pessoas acham que eu explico isso de uma maneira fácil, né? O que é? Eles falaram, não, então a gente te convida a fazer a abertura desse congresso. E você contar um pouquinho pra gente por que você acha que as mulheres participam um pouco das tecnologias. E contar pra gente o que é o metaverso. E aí nós nos desenvolvendo dentro desse assunto, eu me uni a um outro grupo suíço. Esse grupo suíço, ele trabalha com imagens holográficas. E aí nós fomos testando ao longo dos meses e a gente viu que através do meu metaverso, ou seja, eu sou uma gêmea, existe uma gêmea de mim, fora, como se fosse num universo paralelo, e a gente conseguiu fazer uma projeção, uma holografia disso. Então eu poderia estar falando aqui com vocês, talvez isso seja realidade daqui a um tempinho, não muito tempo, onde você tem um projetor e fala assim, eu quero a Carla aqui do meu lado. E você liga, ao invés de você ligar a TV, se liga, por exemplo, a rádio e nós vamos estar conversando aqui e a imagem projetada em casa. Hoje a gente ainda tem algumas limitações, a gente precisa de um canto de parede, um corner que a gente fala, com uma iluminação adequada. Mas daqui a um tempo, ao invés de nós estarmos projetando, como a gente fala hoje no celular, ao invés de falar no celular, eu consigo te projetar e a gente conversa aqui. Muito bacana isso, né? Essa questão do metaverso aí, eu nunca me aprofundei muito nesse assunto, mas é muito interessante, né? As pessoas que estão ouvindo aí com certeza têm muitas curiosidades em relação a esse assunto. A imagens holográficas, para quem está ouvindo, o que é bem certo? Para as pessoas entenderem. Ela é uma projeção. O teu corpo, ele aparece como se estivesse em outro lugar. Então você tem uma luz que é como se fosse um reto projetor em 3D. Só que a gente ainda precisa de um canto de parede para conseguir fazer essa projeção ficar em 3 dimensões. Quando você olhar para mim, você vai pensar assim, não, mas ela está aqui.
Lógico que se eu interromper essa luz, você vai saber que é uma holografia, né? Mas eu brinco assim, eu não sei se todo mundo que está ouvindo se é da época que tinha o desenho dos Jetsons, que um ia falar com o outro e tinha projeção. Só que na projeção você olhava, ela era meio transparente, ela não é mais. Então a sensação que você tem é que a pessoa efetivamente está ali na sua frente. Muito bacana mesmo. E quantos países participaram desse congresso? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro. Sim. Né? Mas a grande surpresa, e foi a surpresa deles, é que somente 6 mulheres. Né? E por que só 6 mulheres participaram? Porque ficou na cabeça que tecnologia, né, é uma coisa para homem, pelo menos da minha geração. Eu não recebi educação tecnológica. Eu lembro que o primeiro computador que eu tive, assim, em casa, né, de bancada, era até uma máquina maior, assim. E aí, eu tenho 2 irmãos mais velhos, e aí eu lembro que o pai falou, né, não, olha, é para os meninos, não mexe. E na época não tinha nem como é hoje, não tinha o Word, não tinha o Excel, eu lembro que a programação, ela era DOS, né? Então, se você queria, não tinha essa imagem como ela é hoje. Mas eu lembro que eu fiquei olhando, e aí a minha geração, e é pouca diferença, tá? Tem 2 anos de diferença para os meus irmãos. A facilidade que eu tenho com a tecnologia é muito maior do que eles. E eu falo que eu não fui nem inclusa tecnologicamente. Então, eu acho que uma das coisas é que a mulher tem que começar a ser inclusa. Olha, vai fazer aula, assim, de manutenção de computador, vai fazer aula de tecnologias, vai fazer programação, vai fazer... E a gente acaba correndo disso, né? Porque é cultural. Sim. Cultural. Não é para mulher, né? Então, mas assim, é tanto potencial quanto, né? E hoje tem coisa que eu sei... Tem gente falando, mas como é que você sabe isso? Não sei, eu sei. Eu nasci sabendo, eu sei disso. Sim. Né? Como você vê bebês mexendo hoje em tecnologia, a gente calcula que daqui a um tempo essa parte holográfica, essa parte ela vai ser normal. Eu quero falar com o Cleverson, eu ligo para você, se você puder atender, você vai estar aqui conversando comigo de uma forma holográfica. Pois é, e o importante da sua participação nesse congresso, sendo a única mulher do Brasil, né, mostra a questão da representatividade, né, que é algo muito importante na questão ali feminina, né? Isso acaba com certeza inspirando muitas mulheres, né, Carla, a correr atrás dos seus sonhos e saber que é possível muita coisa. É possível, não vou falar que é fácil. Sim. Né? Mas é possível. Com muita luta é possível, né? A luta já foi maior. Sim. Né? Então hoje, dentro da área odontológica, a mulher já está com 90%. Então 90% das salas de aula são mulheres. Eu só gostaria que a ocupação no mercado, em todos os níveis, fosse por igual. Sim. Né? Então eu gostaria que a ocupação na área tecnológica fosse por igual, nas áreas de destaque fosse por igual. Sim. A gente percebe que apesar do número muito menor de homens, as mulheres não têm obtido muito destaque. É sempre a preferência dos homens. Porque eles são melhores? Eu não consegui descobrir o porquê. Porque tem muita mulher talentosa. Mas talvez seja porque a mulher, ela vem aí com uma coisa dupla, que é também ser a mãe, ser a mulher, ser a esposa, ser... Então, eu falo assim, acho que até é um motivo para outra conversa, porque as mães ainda educam os homens para ser servidos, mas não educam mais as mulheres para servir. Isso dá dá uma certa briga. Sim. E ainda nessa geração ainda eu percebo esse conflito. Talvez para adiante não. Sim. Mas também não sei se vai dar certo. Então, mas eu acho que esse é um outro assunto, né? Para uma discussão maior, que eu acho que não diz nem respeito à odontologia, ou diz também. Sim. Né? E a gente tem essa questão da tecnologia, é importante ela aplicada. Então, a gente já consegue pegar parte desse metaverso que nós estamos falando, não como holografia, né? Mas a gente já consegue usar, por exemplo, isso dentro da boca,
com os leitores intrabucais, com os scanners intrabucais. E a questão da carreira aí na área odontológica, como que surgiu esse teu interesse por essa área? Você decidiu levar isso para a tua vida e seguir nessa carreira? Muito por um acaso, que foi porque eu fui fazer mestrado, né? E aí chegou lá, não era opcional, você quer participar? Não, você vai participar, né? E aí eu falei, bom, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. É para eu participar, então eu vou participar. E quando eu fui participar, eu percebi uma certa facilidade. E o meu grupo percebeu que eu tinha uma facilidade. Opa, ela tem uma certa facilidade, ela tem ideias diferentes do que a maioria das pessoas. Então a gente entrou nessa área, mas eu entrei assim, eu falo assim, acho que o acaso me escolheu, né? Porque eu gosto muito da parte clínica. Eu gosto de efetivamente mexer na boca da pessoa presencialmente. Mas o que eu acho interessante é eu poder fazer isso facilitando a vida das pessoas por meio da tecnologia. Então, se a gente puder fazer isso, então hoje, por exemplo, na clínica a gente já conta com scanner intraoral. O que eu consigo fazer com esse scanner intraoral que eu não conseguia fazer? Então, por exemplo, eu fazia um exame teu, eu tinha que colocar massa na boca, moldar, vazar em gesso, medir dente por dente. Hoje, quando eu passo o scanner, eu tenho você já, o teu metaverso, num universo paralelo. Você fica guardadinho lá para sempre, a tua boca original, como você chegou para mim. E eu posso, a partir desse metaverso, antes eu tinha que fazer tudo manual, às vezes não dava certo, às vezes distorcia, com o leitor não. Então eu consigo fazer essa leitura, fazer planejamento sem você estar ali comigo e sem eu ter que medir milímetro a milímetro. E a precisão é muito maior. Então eu começo a ter mais precisão. Isso faz com que você tenha que ficar menos horas lá comigo. Isso judia menos do paciente. Então a gente começa a ter uma otimização e qualidade de vida para o profissional e para o paciente. E eu acho que o objetivo de toda tecnologia, se não deveria ser isso. O benefício do ser humano, não a tecnologia pela tecnologia, né? Às vezes a gente questiona, por que se gasta tanto dinheiro? Por que se investe tanto dinheiro? Não, é para ganhar dinheiro. Também, né? Mas o objetivo final tem que ser o ser humano. A melhora da qualidade de vida do ser humano. Independente se ele é profissional, ou se ele é paciente, ou os dois, né? E numa entrega melhor. Então, hoje em São Mateus, nós já temos isso à disposição. Eu tenho um aitero permanente todos os dias no consultório, então o paciente já chega e hoje já faz parte da consulta dele. Ele chega, ele faz a consulta, nós conversamos, nós não substituímos o atendimento humano por máquina, né? No Brasil não, no Japão já, tá? Então, no Japão só vê o dentista na hora da cadeira. O resto não, o resto já foi substituído. Tem mensagem chegando aqui, né? O pessoal falando, muito interessante o assunto. Um outro ouvinte falou ali, o metaverso vai ajudar muito na medicina, né? Obrigado você que mandou mensagem, você que participou com a gente. Agora 8h40, nosso tempo está acabando. Carla Baione, quero agradecer pela tua participação, por ter aceitado o convite, e pode deixar o teu recado aí, ficar à vontade para deixar um recado para quem está ouvindo, principalmente para as mulheres que estão ouvindo, né? Já ressaltando mais uma vez que a Carla Baione foi a única brasileira que participou desse congresso, eram 6 mulheres, ela foi a única brasileira, isso é muito importante, como a gente já citou aqui na questão da representatividade, né? E a gente espera que isso vá para todos os setores, como a gente comentou, né? Para todas as áreas. Obrigado e fica à vontade para deixar o seu recado para os ouvintes. Eu gostaria de convidar, porque quem cuida da educação são os pais. Aos pais que estão ouvindo, que têm filhas mulheres, ou você que tem uma irmã, coloca ela dentro da tecnologia, porque daqui a um tempo não tem outro caminho. A gente, a mulher, o homem, tudo bem, mas o homem, ele já está culturalmente mais inserido. A mulher, ela vai ter que ser inserida, e isso começa dentro de casa. Então, e não é só no celular, não. Põe para fazer curso, põe para montar computador, põe
põe para fazer aquilo que geralmente se colocam os meninos. Pode ser que ela depois não vá mexer com tudo isso, mas isso dá oportunidade na escolha da carreira dessa pessoa, independente se é na área da saúde, se é na área agrária, se é na área das indústrias, dela estar inserida e poder chegar em cargos de chefia nivelado, porque não adianta a gente querer chegar em cargo de chefia através, muitas vezes, de feminismo. Não é batendo, é mostrando. Eu sempre falo, a gente sempre educa, nunca foi batendo, foi sempre mostrando. Então, o exemplo, ele é importante. Poderia falar mais 1000 coisas, mas o exemplo vale mais que 1000 palavras. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não fazendo trocadilho, porque aqui é uma rádio, né? Mas ela é uma rádio que tem portal, ela é uma rádio que mostra e é uma rádio também que dá o exemplo, né? Nas suas participações, nos seus envolvimentos. Então é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com os ouvintes e é um prazer trazer para São Mateus o que há de melhor no mundo. Muito obrigado, um bom dia, Carla. Obrigada, igualmente. Agora 8h42, daqui a pouco a gente volta com as informações policiais, resultado de loterias também.